Bom, se isso te faz mal há tanto tempo, é só você não usar. Por que que você continua usando? Por que que você fuma? Por que que você ingere bebida alcoólica? Por que que você faz isso se você mesmo está me dizendo que está te fazendo mal? Você não para por quê? É preguiça? O que está acontecendo? Você não tem força de vontade? Calma. Essas substâncias, em algum momento, pela sua predisposição hereditária, às vezes por questões que você viveu na sua vida, você criou um link vicioso com essa substância, sejam substâncias lícitas ou sejam substâncias ilícitas. É claro que quando a gente fala em substâncias sintéticas, substâncias manipuladas em laboratório, a força dessa ligação química, neurológica, de transformar aquela utilização numa utilização viciosa é muito maior. Então, o que, que acontece? A primeira coisa, cria-se internamente um ambiente de muita instabilidade, de muita adrenalina, de muito cortisol quando você está sem essa substância. Algumas substâncias, como por exemplo o café, para algumas pessoas não vai desenvolver essa rota viciosa, esse componente de abstinência quando você não usa. Para outras pessoas vai desenvolver. E assim pode ser com o açúcar, o álcool, o cigarro, o café e outras drogas disponíveis que muitas das vezes a pessoa não consegue se livrar, ainda que ela veja o mal que aquilo faz para ela e para as pessoas ao redor. Então, a primeira coisa é você se acolher e entender que não é só questão de força de vontade. A vontade é muito importante para que você mantenha a sua atividade, sua disciplina, a sua rotina no dia a dia. Mas a vontade, uma narrativa pura e simples, não é capaz de combater um neurônio que está completamente adaptado àquela situação de tentativa de equilíbrio através do consumo daquela substância. Não é capaz. Contra um neurônio, você precisa de outro neurônio ativo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é pedir ajuda, porque você sozinho entra numa rota de colisão e não consegue se perceber muito fora desse ambiente extremamente agitado que é o vício, ok? Pedindo ajuda, a pessoa que está de fora consegue olhar, consegue desenhar um pouco mais de situações de gatilho, consegue desenhar um pouco mais das situações de profissionais que conhecem a mecânica de determinadas substâncias e possa fazer uma compensação inicial com outras substâncias, medicamentos que acabam sendo utilizadas de forma controlada para que você reduza a vontade, reduz a necessidade, reduz aquele cortisol, aquela adrenalina que só relaxa, que só consegue apaziguar com aquele cigarro, com aquela bebida alcoólica, ok? Então a primeira coisa é pedir ajuda e entender que alguma substância, alguma medida vai diminuir um pouco. Controle de gatilhos. Veja bem, quando eu estou falando controle de gatilhos, eu já estou subentendendo que a utilização daquilo já não é mais viável. Quando aquela utilização se transforma viciosa, e isso pode ser avaliado por um profissional de saúde mental ou um profissional que trabalhe com o vício daquela substância, aquela substância já não é mais uma opção para você, ok? E existem muitas substâncias nesse mundo, existem muitas experiências que podem substituir essa via neuronal que você acabou tonificando de forma viciosa. Essa via já não serve mais para você. Ela te faz mal, ela te tira a sua autonomia, a sua capacidade de escolher. E além de tudo, ela tira a sua tranquilidade nas fases que você está entre uma e outra utilização, pois você está sempre procurando. Aquela via parece que sempre precisa ficar tonificada. E como que nós vamos viver com a necessidade de manutenção permanente de uma substância que é externa? Isso não vai funcionar. Isso é definição de vício, ok? Quando nós estamos viciados em alguma coisa externa, é aquilo que nós entendemos como uma necessidade de se integrar com aquilo, aquilo fazer parte da gente. Isso não vai ser possível com uma substância externa. Então, aquela substância precisa ficar de lado. Você vai controlar
os fatores gatilhos que fazem você pensar e querer, pessoas que usam também, você começa a se afastar, evitar tudo aquilo com uma um grande componente aí de ajuda, utilização de substâncias de forma controlada para que tire um pouco a sua necessidade de se equilibrar, de se relaxar, de baixar o seu cortisol com aquela substância. E de forma paralela a isso tudo, nós vamos criando outras tonificações. Não viciosas, porque a gente não precisa, mas situações e hábitos que sejam reguladores da sua energia, como as atividades físicas que trazem bastante tônus da sua presença, da sua atenção, desse ciclo de atividade em alto foco e relaxamento profundo. Atividade em alto foco e relaxamento profundo, como por exemplo as atividades marciais, o jiu-jitsu, atividades como por exemplo tênis, beach tênis, ou seja, e tantas outras que podem trazer a sua atenção de forma pesada, maciça naquele momento presente, junto com todos os hormônios reguladores liberados numa atividade física. Vamos tonificando esses novos neurônios, essas novas vias neuronais que você vai criando. Em algum momento, essa necessidade das substâncias que você está tomando vai reduzindo. Aquele hábito vicioso do passado, você vai matando a míngua. Ele vai reduzindo a sua necessidade, porque no nosso corpo, tudo aquilo que não funciona se atrofia. Isso funciona para um joelho que você não usa, para um cotovelo que está muito tempo parado e ele realmente atrofia, um músculo, como também para algo ruim, que está sendo ruim para você, entendendo que ruim é aquilo que você mesmo definiu que não serve mais para você. Esse bate-papo sobre vício é um bate-papo extenso, mas aqui eu já trouxe algumas chaves pontuais que podem já trazer uma transformação na sua vida. Teremos outros vídeos sobre isso.